Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez uma aula de filosofia, dando continuidade ao pensamento de Maquiavel. Bom, essa é a aula número 2. Na aula número 1, nós terminamos com essa afirmação, né? O poder é gostoso. Bom, vamos relembrar o que isso significa. Chegamos ao ponto, lá naquela aula 1, de afirmar que o poder ele é válido em si mesmo, né? Ele tem valor em si mesmo. E o que isso, e como chegamos a essa conclusão? Porque quando o Maquiavel ele faz a análise da história, é isso que ele percebe. Ele percebe as pessoas, elas lutando pelo poder político, mesmo sabendo que irão, hora ou outra, perder esse poder, né? Então, só para deixar um pouquinho mais fresco aí na memória, o Maquiavel ele está dizendo que a história é uma sucessão de pessoas que tomam o poder, que ficam um tempo nesse poder e que perderão o poder, né? Essa era a colocação. E aí surgiu a pergunta: ora, se nós sabemos que perderemos o poder, se o príncipe sabe que vai perder o poder, qual é o sentido de ficar ainda, de continuar com o poder, né? Qual que é esse sentido? O sentido é que o poder ele é gostoso, né? Eu gosto de comparar nas aulas presenciais, eu gosto de comparar essa colocação do Maquiavel com a nossa própria vida. Ou seja, se nós pegarmos a história de cada um de nós, ou de antepassados, o que nós veremos? A gente vai ver que esse cara ele nasceu, ele ficou vivo por um tempo e ele morreu. Ou então que nós nascemos, nós estamos vivos, mas nós vamos morrer. E aí você se perguntaria, mas, né, para fazer essa comparação com o Maquiavel, mas se eu sei que eu vou morrer, por que ainda assim eu vivo? Porque viver é gostoso, né? Então a gente acha meios para viver e, mais do que isso, nós achamos meios para viver melhor. E é exatamente essa a colocação do Maquiavel. Nós queremos o poder, nós brigamos pelo poder, nós sabemos que iremos perder este poder, porém, nós o queremos e ainda sempre mais. Sempre mais, sempre ter mais poder. E é aí que nós entramos agora na segunda aula. O que é, ou melhor, como é possível ter mais poder? O que significa ter mais poder? Bom, então vamos lá. Vamos para a aula de hoje. Essa aula de agora. Bom, poderíamos então colocar a seguinte questão: o poder é legal, é gostoso. Eu vou perder o poder. A questão é o que eu faço para me manter mais no poder. Gente, essa ideia de que eu vou perder o poder, que está baseada lá na história cíclica, lembra? Por que para o Maquiavel a história é cíclica? Porque eu assumo o poder, eu me mantenho um determinado tempo, eu perco esse poder. Assumo o poder, mantenho, né, isso sucessivamente. Se a gente olhar também para a história de vida das pessoas, é isso que acontece. Nascemos, ficamos um tempo vivos e depois nós morremos. Certo? Bom, tal como nós poderíamos fazer a pergunta em relação à nossa vida, nós podemos fazer a pergunta em relação ao poder. A pergunta seria essa: o que fazer
para me manter mais tempo no poder? O que fazer para me manter mais vivo? Ou vivo por mais tempo? É isso, gente. É essa a questão que fará do príncipe o príncipe. E aí eu me refiro ao livro. Ou seja, o príncipe ele vai me ensinar, lembra-se, como um guia, como um manual, ele vai me ensinar como eu conquisto o poder e como eu fico o máximo de tempo possível com este poder. Ou neste poder. É isso o que é essa a pretensão do livro O Príncipe. E aí então a gente faz essa pergunta. O que nós devemos fazer para ficar mais tempo no poder? Como que o príncipe deve agir para ficar mais tempo no poder? E a resposta é valer-se da virtude. Vou colocar virtude. Certo? Aí você fala, firmão, mas o que é a virtude? Né? Vamos de novo comparar com a vida? Se te perguntar assim, o que você faz para se manter mais vivo por mais tempo? Você vai falar assim, eu não como X bactéria todo dia, faço exercícios, procuro ter uma vida social, blá 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 blá. Então, essas atitudes, de fato, elas aumentam a nossa expectativa de vida, certo? Porém, por si só elas não são suficientes. Existe um outro fator que determina também o fato de nós vivermos mais ou não. E esse outro fator, o Maquiavel dará o nome de fortuna. Fortuna, gente, é uma expressão do Renascimento, da Baixa Idade Média que é usada, que foi usada muito no Renascimento. Fortuna é sorte, significa sorte ou destino. Manja a roda da fortuna? A roda da fortuna é aquela que dirá qual será o seu, por exemplo, o seu prêmio, né? A que você está destinado. É isso que é a roda da fortuna. E eu já falo um pouquinho melhor sobre isso. Então, existe também, o Maquiavel está falando para nós, que o príncipe, ele tem certas atitudes para ficar mais no poder, ele tem que se valer de certas atitudes. Essas certas atitudes ele chama de virtude. E junto a isso, ou seja, junto à atuação de modo a valer-se da virtude, também desempenha um papel para a manutenção do poder, a fortuna. Então, vamos imaginar, gente, uma circunferência. Corta essa circunferência, para quem anota no caderno, corta essa circunferência ao meio e coloca de um lado assim, virtude, e do outro lado você coloca a fortuna. E o nome da circunferência significa poder. Se eu estou conseguindo me expressar bem, se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, é o seguinte:
O poder, a manutenção, a conquista do poder, ele é uma coisa só, certo? Mas para que eu consiga conquistá-lo e principalmente para que eu consiga dominá-lo por mais tempo, existem esses dois elementos. A virtude de um lado e a fortuna do outro. E são esses dois elementos que nós falaremos agora. O que é a virtude? Vou colocar aqui então, tá? Ó, para ficar melhor. O que é a virtude? A primeira coisa a se notar é que a virtude, ela é... não tem? Eu vou fazer de conta que isso aqui é diferente, tá, gente? Não tô achando simples. A virtude, ela é diferente, faz de conta que é diferente. Só tira um... Virtude é diferente de virtude. E tá aí o ponto que causa muita controvérsia em relação, não controvérsia, muito leco-leco, muito mimimizinho em relação ao pensamento do Maquiavel. E é essa a ideia que acabou ficando famosa a expressão maquiavélico, né? Então, a primeira coisa é distinguir essas duas palavras. Virtude significa a moral cristã, certo? Vou colocar aqui. Valer-se, agir de acordo com a moral cristã, certo? Virtude é valer de acordo com a moral cristã, valer de acordo com os mandamentos. Não pode isso, não pode trair, não pode roubar, não pode xingar pai e mãe, papapá. Certo? A virtude. E quem age de acordo com a virtude? As pessoas que não estão no poder. Certo? Então, gente, aquela frase, os fins justificam os meios, ela é a maior bobagem que alguém pode te ensinar em relação ao pensamento maquiavélico. Porque ele nunca disse isso. Não faz o menor sentido essa frase. Os fins justificam os meios significa que você tem que ser calculista, né? Frio, que você não deve ligar para as pessoas. Ele não está dizendo isso de maneira nenhuma. Ele está dizendo que as pessoas que não têm poder, as pessoas que não ocupam o poder, cargos políticos, enfim, essas pessoas, elas precisam continuar agindo com a virtude. A virtude, ela ainda permanece como a virtude, ou seja, a moral cristã, baseada na moral cristã. Essa virtude, ela continua sendo elogiada, ela continua sendo encorajada, etc, etc, etc. Agora, a virtude é um comportamento permitido apenas ao príncipe. Apenas ao príncipe quando de sua função. E o que é? Então uma coisa já deu para a gente perceber, né? A virtude, ela é uma moral, ela é a moral do príncipe. É um conjunto de ações ou de princípios que não se adequam necessariamente à virtude. Eu vou repetir. A virtude é um conjunto de princípios que norteiam as ações do príncipe e que não necessariamente se coadunam, se concordam
esse conjunto, né, que se concorda com a moral cristã. Ou seja, ao príncipe está autorizado o uso de determinadas manobras ou de ações que as pessoas comuns não estão autorizadas a fazer. Por quê? Porque normalmente as pessoas comuns devem se valer da moral cristã. Não significa necessariamente que a virtude ela é o oposto da virtude. De jeito nenhum. Pode ser que a virtude do príncipe, em alguma situação, seja dizer a verdade. E aí você percebe que a virtude se identifica com a virtude. Por quê? Porque também é considerado virtuoso aquele que não mente. Mas, e aí está o tchan da coisa, né? Mas o príncipe, de novo, ele está desobrigado das virtudes. Ele está desobrigado da moral cristã, dos princípios cristãos de moralidade. Por quê? Por quê? Enquanto você tinha Platão e Aristóteles, olha, temos que ter virtude, né? O rei filósofo formado em filosofia, o cidadão que é um homem político, que ele deve atualizar as suas potencialidades. O Maquiavel vai falar assim, esses caras que nasceram, esses caras que governaram de acordo com a virtude grega, ou a areté grega, ou de acordo com a moral cristã, esses caras eles ficaram no poder? Nada. Pouquíssimo tempo. Se é que houve algum que assim, né, quis administrar o seu governo. O ambiente político, portanto, ele é um ambiente tal que não encoraja nenhum príncipe, nenhum governante, nenhum soberano a agir moralmente no sentido cristão. Porque o cara não fica no poder. E, de novo, a preocupação do Maquiavel é a manutenção do poder. É a manutenção do poder. Ao fim e ao cabo, gente, o que eu estou querendo dizer, e agora a gente tem que colocar nos exemplos, né? Porque ficamos só na parte conceitual. O que significa que a virtude pode não se identificar com a virtude? Imagina que você seja o soberano e para que você mantenha o poder, seja necessário tomar uma região tal lá em que existem 50 famílias ocupando este lugar e que legalmente não são delas. Esse território aí não pertence a elas. Elas estão ocupando apenas assim, né? Elas não têm o documento, certo? Vamos imaginar que para que você consiga estender o seu território, essa partezinha, sendo ocupada por 50 famílias, ela é de extrema importância. A virtude, ela permite que você retire essas 50 famílias
e que você pegue para si esse território. Por quê? Porque esse território ele é indispensável para que você aumente as suas terras. Porque ele é um ponto estratégico para que de observação, digamos assim, das tropas que são contrárias a você e etc. Então, poder fazer isso, eu posso. Se eu fosse um príncipe, digamos, cristão, na teoria, sempre na teoria, né? Se eu fosse um príncipe cristão, eu falaria, não posso fazer. Onde essas pessoas vão morar? Né? Onde já se viu, elas estão tão quietinhas lá, eu não posso matá-las, eu não posso roubá-las, eu não posso, não está certo, né? Eu estou fugindo às regras de Deus. Então, esse não é um problema para o príncipe, ele pode sim. A questão é o que ele fará, de que modo que ele vai agir para, ao mesmo tempo, conseguir este pedacinho de terra de suma importância para a sua estratégia bélica e manter aquelas 50 famílias ao seu lado. Tá vendo? Por quê? Porque não adianta nada, por exemplo, ele jogar uma bomba lá, não adianta ele explodir o lugar, matar 50 pessoas e ficar com o território. Isso talvez não seja a melhor atitude. Por quê? Porque se ele faz isso, pode ser que exista uma comoção nacional sobre referente a essas 50 pessoas. E aí, além das ameaças externas, também haverão ameaças internas para que ele perca o seu poder. Uma guerra civil. Um levante contra o governo. Por quê? Porque soltou uma granada lá de 50, matou 50 pessoas. Famílias que trabalhavam, e aí você pode imaginar. Tô com uma azia lascada, velho. Uma azia lascada. E aí você pode então imaginar o enredo que você quiser. Então, o Maquiavel ele tem que ser, o príncipe ele tem que ser perspicaz, a tal ponto de conseguir as duas coisas. A primeira, o território, a segunda, o respeito daquela família. Por que eu disse que o amor não? Porque um dos preceitos maquiavélicos é não despertar o amor. O príncipe não deve despertar o amor frente aos seus súditos. Por quê? Porque o amor facilmente se transforma em ódio. E aí, velho, se você tiver ódio, você se volta contra o príncipe. Né? Então, o importante, o mais sensato, o que é da virtude, o sujeito com maior malícia política é aquele que quer respeito. Não, olha só, né? Um mandamento que o nosso atual governo não se preocupa. Por quê? Porque ele quer ser idolatrado, né? Nosso atual governo, ou nosso atual governante, ele quer ser idolatrado. Idolatrado. Ocorre que uma hora ou outra esse encanto ele cai. Esse encanto, uma hora ele se desfaz. E depois da idolatria, tem a iconoclastia, certo? Depois de adorar a imagem, haverá a quebra das imagens. Né? Então, depois da idolatria, a iconoclastia. Tenso. Esperamos que chegue logo esse momento, se me permitem comentar. Bom, então,
E como ele vai fazer isso? Né? Ou seja, como ele vai manter essas 50 famílias aos seus cuidados? Né? Como ele vai manter essas 50 famílias ao seu lado? Ele vai ter que ser suficientemente perspicaz para que isso aconteça. Então ele pode se valer de manobras. Ele pode prometer terras, ele pode prometer um abrigo não sei aonde, ele pode prometer isso, ele pode prometer aquele outro. Ele vai cumprir? Talvez sim, talvez não. Ele precisa cumprir? Essa seria a pergunta. Ele precisa cumprir? Não. Efetivamente, não. Então, aí você pergunta, mas o que isso... E a fortuna? Né? Esse é um ponto. Esse é um dos elementos da manutenção, da conquista e da manutenção do poder. O uso da virtude, espero que tenha ficado claro, né? É a permissão para o príncipe agir não necessariamente do modo cristão. E por que ele pode... E qual que é a outra parte? A outra parte é a fortuna. Gente, a fortuna... Vou colocar aqui, né? Vamos subir, não precisava tanto espaço assim. A fortuna, ela era na antiguidade romana, grega, ela era identificada como uma mulher cheia de curvas, ancas largas, né? Bundão, peitão, pernão, uma mulher assim bem apetitosa e que era responsável pelo destino também das pessoas. Quando a Roma se torna cristianizada e até a época do Renascimento, a fortuna, essa deusa, né, a deusa da fortuna, ela passa a ser identificada como uma cornucópia. Cornucópia é aquilo que você já viu para vender nas feirinhas de artesanato, que é tipo uma concha. Ela faz uma elipse assim. Ela é tipo uma concha que dentro dela vai um grãozinho de arroz, um grãozinho de feijão, uma moeda, dependendo do tamanho da cornucópia, milho. Vai coladinho ali na boca dela. Para representar a pujança, né? A pujança, a riqueza, ai, gente, tá meio... A ideia de fecundidade, mas não de fertilidade. Né? Fertilidade. Igual a mulher, sabe? Peitudona, bundona, assim, bem... Mulher roliça, manja? Que dava para as pessoas da época, né, a sensação de ser literalmente gostosa, né, porque tem sempre onde pegar, onde apertar, de fartura, essa que era a palavra que eu estava procurando. A ideia de fartura. É tudo grande, tudo, né, cheio de carne para apertar. A cornucópia também dá a ideia de fartura. Então, o destino, veja, o destino, a sorte, a fortuna, ela é identificada como fartura. Acontece, isso é Maquiavel que está dizendo, por favor. Acontece que a deusa da fortuna, ela não te dá simplesmente as coisas.
A cornucópia também, ela não te dá todas aqueles, né, o arroz, o feijão. É necessário que você, enquanto agente, se dê com ela. É necessário que você, enquanto príncipe, encare a fortuna. É você, enquanto pessoa comum, é necessário que você encare a vida para que possa retirar da vida aquilo que você deseja. Então, olha só, a fortuna, a deusa da sorte, a deusa do destino, não é uma deusa que te acompanha e mesmo que você não fizer nada, você vai ter as coisas que ela te daria. Não é uma ação de não é passivo. Não é passiva a relação. Ela é ativa. Gente, isso é sensacional, mano. Isso é sensacional para entender o príncipe. O que ele nos está dizendo é maravilhoso. Porque é o que a gente faz com a nossa vida. Se você ficar parado, eu não vou sair de casa, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, e aí eu vou viver bastante. Mentira! Vai viver bosta nenhuma. Se você se exercitar, você vive mais. Se você fizer uma alimentação saudável, você vive mais. Se você sair na rua, fizer amigos, você vive mais. Ainda que isso seja perigoso. Ainda que isso não seja identificado como necessariamente viver mais. Ou seja, nós não temos a certeza absoluta de viver mais. Agora, se a gente ficar moribundo em casa, é certeza que nós não vivemos. Será que está claro? Então, para o príncipe é a mesma coisa. Eu estou no poder. Se eu ficar aqui no Mocó sem me expor, só fazendo o que com medo, né? Com medo da reação da camada X e da camada Y, eu não faço nada. Se eu não fizer nada, eu vou perder o poder em 2 segundos. Tudo aquilo que a fortuna poderia me trazer, tudo aquilo que eu poderia conquistar, vai ficar só na potência, nunca vai se realizar. Por quê? Porque eu vou perder o poder antes. Então, eu, enquanto príncipe, devo agir, eu devo me relacionar com a fortuna de modo a conseguir extrair dela o meu destino. De modo a conseguir extrair dela as suas benesses. O que de bom ela pode me fazer? O que de bom ela pode me trazer? Se não ficou claro ainda, a fortuna ela te dá recursos. E aí, gente, me perdoem, mas é o Maquiavel que está dizendo, tá? É o Maquiavel que está dizendo. Eu posso até referir a página lá do Príncipe, se vocês quiserem. O Maquiavel vai dizer o seguinte: tal como uma mulher, a fortuna, ela deve ser conquistada. A fortuna, ela deve ser conquistada. E para isso, você vai precisar ludibriá-la. Até bater nela se você precisar, né? Porque segundo o Maquiavel, e aí é que eu ia dizer que eu posso dar até a página para vocês, porque tal como uma mulher, até autorizado a bater nela, né, dar uns tapinha, você pode. Não maltratar. Manja o dói, um tapinha não dói? Me chama de cachorro, manja essas coisas aí.
Então, é o que o Maquiavel está dizendo. E um parênteses, o Maquiavel, reza a lenda, ele foi o maior pegador da história da filosofia. Então, acho que alguma coisinha ele tem para nos ensinar, né? Estou falando que devemos fazer isso, tá, gente? Não vem com blá blá blá. Velho, eu dei até uma pausa, porque isso me parece, né, me parece o filé mignon do Maquiavel e da nossa vida também, né? E pensar um pouco a nossa vida. Porque, eu vou repetir o que o Maquiavel disse. O Maquiavel está falando que para que a gente consiga, para que o príncipe consiga se manter no poder, ele precisa driblar a sorte. O que é a sorte? A sorte é a morte. Qual que é o destino? O destino é perder o domínio, morrer. E o Maquiavel, ele está falando, olha, a gente vai morrer, mas para que a gente vai perder o poder, mas para que a gente perca o poder daqui a 20 anos ao invés de 2, você tem que se relacionar com a fortuna. Você tem que se aproveitar dela. Aproveitar de toda a sua fartura. De tudo aquilo que ela pode lhe proporcionar. Veja, o destino ele está nesse sentido, né? O destino ele está aberto. Quantas possibilidades, quantos milhões de caminhos para que você se mantenha no poder, para que você faça um governo que você acha adequado. Quantos milhões de caminhos? Porque uma vez que você tira a moral cristã, tudo é permitido, certo? Quer dizer, em princípio tudo é permitido. Em princípio, tudo é permitido. E aí, ao você se relacionar com a fortuna, ao então você você se chocar com a realidade, com o destino, você vai se misturando com ele destino, ou com a fartura, ou com a sorte, você vai se relacionando sempre na intenção de prolongar esse seu relacionamento. Então, por exemplo, a fortuna é aquela, né? Manja, a fortuna é gostosona, roliçona, cheia de carne, certo? Aí, você está num relacionamento, esse relacionamento está fadado ao fracasso. Você já não vê mais possibilidade de continuar com ele, né? Só que aí, um belo dia, vocês já estão meio separados e tal, só que deu de você se encontrar com a pessoa lá sem digamos, sem se combinarem, né? Cada um apareceu num canto lá. Você fala, velho, já tá aqui mesmo, né? Vamos lá pra casa assistir um filme. Quer dizer, você já sabe que tá, mas olha só, né? A fortuna, ela te trouxe esse é um dado. Essa é uma ocorrência do destino. É uma ocorrência da fortuna. Você, mesmo não sabendo que esse relacionamento não vai dar certo, você ainda tira proveito dessa relação. Então você fala, já que está aqui mesmo, vamos lá para casa assistir Netflix, né? Vamos lá para casa. Aí você dá uma brincada, enfim, passa um tempo prazeroso, a outra pessoa também passa um tempo prazeroso, e depois, né, vocês se separam. E assim
Você vai, aí você fala, ai que absurdo, né, fazer isso, coitada. Para o Maquiavel, a virtude, ela pode, né, ela permite. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro. Eu sei que eu fiz um paralelo mesmo com a nossa vida. Eu acho que fica muito mais fácil você entender o Maquiavel assim, né? Eu fiz um paralelo sempre com a nossa vida. Sempre o que é importante é essa. Então, o que vai ser de suma importância para o Maquiavel, ou para compreendê-lo, é essa ideia de que o homem ele tem cabe a ele uma parte para se manter no poder. Essa parte o Maquiavel está ajudando com o Príncipe, o livro O Príncipe. Porém, existe uma outra parte que é comandada pela fortuna. Certo? Agora, se o príncipe se valer da virtude, ele pode se apropriar de algumas partezinhas que estavam a princípio com a fortuna. É o que eu disse, a virtude significa driblar a sorte. A gente vai enganando a sorte, a gente vai passando a perna na sorte. Se vocês quiserem, a gente vai passando a perna na morte, né? Ao escolher, então, entre o X-Bacon e a salada de sulfite ao molho, né, de cartolina. Você vai, não, quero só uma alfacezinha com molho de cartolina, por favor, ao invés desse lanche, desse X-Bacon. Ao fazer isso, ao escolher o seu soufflé de cartolina, você dá uma driblada na sorte. Agora, ao fumar um cigarro, você perde um pouco do seu território para a fortuna. Ao beber e dirigir, você está sujeito a perder todo o território, ou seja, toda a sua vida para a fortuna. Certo, gente? Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Era isso que eu tinha para expor do Maquiavel. Então, eu acho que fica claro, né, último ponto, na verdade é só um comentário, eu acho que fica claro aquela ideia, os fins justificam os meios. Não tem os fins. Não existe para o Maquiavel os fins. O fim é a manutenção ou conquista do poder. O fim é ficar o maior tempo possível governando. E não são todos os meios, porque alguns meios são muito melhores, mais eficientes do que outros. Se, só esse comentário, se tenho como fim a manutenção do poder e para que eu o mantenha, eu deva matar 50 pessoas, se eu, ao invés de matar 50 pessoas, se eu pegar essas 50 pessoas e colocar na prisão, eu não estou agindo de acordo com a virtude. Por quê? Porque a virtude exigia matar. Então, fujam dessa afirmação, por favor, para você não ter sua questão zerada lá no vestibular. Os fins justificam os meios. Essa frase não é do Maquiavel. Ele nunca disse algo desse tipo. Totalmente sem sentido. Certo, gente? Bom, dá umas revoltas de vez em quando. Espero que tenha ficado claro, né? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Se houver dúvidas, me perguntem aí pelos meios
nossos meios de comunicação. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela paciência de vocês e nos encontramos nas próximas aulas. Gente, um beijo, até mais, valeu.